eu fiquei assim, né? Quando a gente conseguiu marcar esse podcast contigo, né? A gente ficou muito feliz. E a gente tá na semana do seu aniversário, né? 70 anos, foi dia 22. Setentinha. E assim, é engraçado que quando você chegou aqui, eu falei, não é possível, gente. Não é 70 anos nem aqui, nem na China. Porque assim, é a disposição, é essa energia que você tem assim, né? E assim, 70 anos seu, 100 anos de seu pai. 100 anos de 100 Osmar. anos em março, não foi? Que fez 100 anos, centenário. 22 de março foi. Centenário, 70 anos seu, 100 anos de seu pai. E assim, agora nessa semana também, já o título de doutor pela Universidade Federal da Bahia. Não é, rapaz? Não é? E aí eu falei assim, gente do céu, que honra! E eu queria contar um pouquinho assim sobre 100 anos de seu Osmar, desse homem visionário, desse homem que assim, além de... Gente, ele só inventou o trio elétrico, só isso. E ele é impressionante quão ele conseguia ver na frente, né? Eu ficava imaginando assim, a gente tem muito uma limitação hoje de achar assim, porque eu nasci nos anos 90, porque eu nasci nos anos 2000 e com isso eu não penso, eu não faço. Ele nasceu em 1923, irmão. E ele já tinha uma visão de que o trio elétrico ia ser o que é. Ele já tinha visão quando você tinha 14 anos que você ia ser um músico dessa maneira. E assim, eu fico olhando... Tinha que ter, não sei, um museu específico para as coisas de Dodô. Eu não sei, eu fico impressionado. Que homem. Ele rebuscou a história, o reitor lá da universidade, no título, ele falou, o Osmar inventou até a data do trio elétrico. Pois é, ele inventou nato, né? Eu fico abismado, porque assim, a história de seu pai, assim, de Osmar... claro que com Dodô, com você também, com todo mundo junto, né? Mas ele, com a visão que ele tinha, assim, eu falo, gente, se é hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, com tudo que a gente tem, seria um Elon Musk, porque, assim, a visão era muito além. E a parte do trio elétrico mesmo, como a gente estava conversando também, que você falou assim, dos formatos do trio elétrico, né? Hoje os trio elétricos são todos iguais. É quadrado ali, aquelas coisas daquele jeito. E naquela época tinha a beleza da estética do trio elétrico também, né? Que a gente tava podia ser uma nave, podia ser um garrafão, podia ser, né? E tinha umas cornetas que davam aquela beleza, né? E assim, pra gente ver como que a evolução é algo que em certos setores demora de acontecer. Porque o som vai melhorando, vai trazendo marcas diferentes, qualidades melhores, mas até a estética do trio elétrico, se a gente perceber, nos últimos 20 anos a estética do trio elétrico é a mesma. Ponto. E naquela época ele inventa o trio elétrico, ele inventa formatos diferentes pro trio elétrico. A coisa era menos informação, que não tinha internet, não tinha muita busca, né? Veja no Japão, poucas referências. Mas a evolução era constante de uma maneira impressionante, né? Não tinha nem mesa de som, né? Na verdade, eles botavam o som nas cornetas, em algumas caixas de som. O violão ia para as caixas, não dividia canal, né? E o cavaquinho, naturalmente, ficava nos agudos. E a percussão, eles rebaixavam na lateral para ficar próxima do público, porque não era microfonada. Isso. Então a percussão era natural, né? Por isso que os trios antigamente tinham aquela percussão rebaixada nas laterais. Depois, né, a gente que começou a mudar, eu com minha coisa de banda, de querer que o cavaquinho fosse uma guitarra, que meu trio fosse banda, eu fã de Beatles, eu queria que fosse bateria, guitarra, contrabaixo, aí botei meu irmão no contrabaixo, botei Não, Betinho. Betinho no contrabaixo. Haroldo passou a fazer as guitarrinhas comigo. Haroldo que gravava as caixas, né? Que desenvolveu. Haroldo fazia percussão também, não? Haroldo fazia percussão também? Ele tocava a guitarra baiana também e compositor de várias músicas. Ele diz até as mais tocadas, né? Porque as minhas eram difíceis de tocar e ele fazia as mais tocadas. Qual foi uma música assim que Haroldo compôs, assim, mais... Que todo mundo toca quando toca guitarra baiana, é o Rock de Caicó. Todo o pessoal de campo, porque são as mais fáceis, né? As minhas músicas sempre eram mais difíceis, é a massa, né? Uma coisa assim, sempre de velocidade.
Eu fico achando até que é muito ligeiro hoje, quando eu escuto essas músicas, eu digo, caramba, como eu gravava essas coisas tão ligeiro assim, cara. Hoje eu fico querendo tocar um pouco mais lento, até pra a música sobressair melhor, né? Tem uma música minha, Dança do Tempo, que tocar ela mais lenta. Virou até uma saudação minha. Hoje minha saudação é mais isso, né? Isso é o lento, isso é o lento. Eu fico impressionado que assim, o seu lento. Eu falo, meu Deus, não tem não. É porque é tudo muito ligeiro. Você pegar as gravações de 77, 78, 79, caramba. Outro dia tinha um guitarrista num guitarrão tocando a música minha, É a Massa. É a Massa era um teste na época dos trios de guitarra baiana. Uhum. Só tocava quem soubesse, só podia ser o primeiro quem soubesse tocar É a Massa, né? Quem tocava melhor era Luiz Caldas na época, né? Grande Luiz Caldas. Já chegou aprendendo guitarra baiana, todo mundo chegava aprendendo. Tem que tocar guitarra baiana para tocar em trio. Então a galera já chegava assim, né? Então, rapaz, o menino tocando um guitarrão aí no YouTube? No YouTube era, como é que chama? Instagram. TikTok, essas coisas. Aí, rapaz, eu tô ouvindo o cara tocando ligeiro pra caramba. De caramba, no guitarrão, o cara tocando a sua música nessa velocidade, rapaz, muito mais ligeiro, eu pensando, né? Quando eu olhei, ele tava seguindo o meu disco atrás, era a minha gravação. E a velocidade era minha, né, cara? Caramba. Ele não consegue imaginar. Amandinho, você não consegue imaginar como a gente olhando, a gente fica perplexo. Eu fico, assim, eu sou muito admirador, assim, né? Rafa também, assim, eu acho que a gente compartilha disso. Quando você começou a tocar aqui, brincando, você tava brincando aqui com o... Bandolim. Eu fiquei olhando assim, eu falei, não, ele não sabe o tão rápido que ele é. E assim, se você fosse dar uma palhinha pra gente de uma música que você acha, de uma melodia que você acha que é mais difícil, de uma música que você acha que é mais difícil, em termos de rapidez, qual seria? Pra você dar uma palhinha. Olha, assim. A mais difícil que eu aprendi na minha vida foi a que me desenvolveu mais a minha técnica. Foi o Moto Perpétuo de Paganini. A gente podia... hoje eu nem arrisco mais tocar, é uma velocidade absurda. Ela é isso aqui, 5 minutos quase de música sem parar. E meu pai me deu o disco com 14 anos. Você vai ter que aprender música para tocar isso aí. O disco, quando eu olhei, eu disse, que dor é essa, rapaz? Aí eu fiquei pirado. Mas aí eu peguei a vitrola, tinha negócio de baixar a rotação, 33 rotações, né? Aquelas radiolas antigas. Eu ainda tenho uma. Aí baixava para 16,5 RPM, né? E quando baixava, caía para metade a velocidade. Aí a música... Aí quando eu olhei, falei, pronto, assim eu aprendo, nem que eu leve anos aqui. Aí aprendi a música toda. Em 3 meses meu pai, a melodia tá toda decoreba. Tá na mão. 5 minutos disso, de solo quase mesmo. 5 minutos, 4 minutos e tanto, cara. Assim, por isso que é Moto Perpétuo de Paganini. Moto Perpétuo. Nicolás Paganini, que é filho da mãe, violino. Imagina, o cara... E é no violino, né? Hein? Era no violino que ele fazia? No violino. Sim, sim. Cara, uma loucura. E eu aprendi, cara, e eu ia tocar ela na final da Grande Chance no Rio. Quando eu lá na semifinal, o filho do Jacó do Bandolim me perguntou o que você está preparando para a final. Eu falei, Moto Perpétuo Paganini. Isso é exibição de técnica, você não vai ganhar com essa música, não vou lhe dar nota máxima. É exibição de técnica. Eu digo, porra, aí eu fiquei pirado. Aí que eu contei para meu pai, né? Aí meu pai fez, é verdade, já que ele falou isso, ele vai perseguir. Sim, é melhor sabotar, você... Né? Aí meu pai aí acorda um dia de madrugada com a ideia do pupurri, cara. Meu filho, vamos fazer um pupurri para agradar todo mundo. Tem uma valsa. Aí eu entrava, imagina, eu com 15 aninhos, Aí todo mundo, oh, que lindo, né, e tal. Aí você mudava. Aí Quizada. Aí entrava o Quizada. Né? Quizada, depois Língua de Pé.
que é um chorinho difícil, intercalado. Eu botei o prelúdio, uma música da novela que era portuguesa, eu botei também, era sucesso na época. E no final a modinha do Sérgio Bittencourt. Né? Olha a rosa na janela e tal. Só que meu pai aí fez um arranjo que ela virava mais. Aí, aí tinha uma parada, fazia umas paradas, umas diminutas. Ah, é. Virava frevo, cara, isso aí desembestando. Aí pronto, aí a plateia veio abaixo, né? Tem essa gravação, é porque eu nunca mais toquei, né? Ainda fico... Essas coisas você tem que treinar, né? Coisa de velocidade, se você não está treinando, você perde a digitação. Então, foi uma apresentação maravilhosa. Eu tinha 15 anos, ia fazer 16. Até hoje eu vejo, caramba, cara, como é que eu consegui encarar o Teatro Municipal cheião, com o júri... Maestro, a orquestra do Maestro Cipó, todos me aplaudiram de pé, todo mundo levantou para aplaudir. Eu chorava. E nessa época ele era o grande palco, né? Carmen Miranda, ali. Teatro Municipal? É isso, era um grande palco. Então, assim, você saiu. Ele simplesmente sai com 15 anos de Salvador, vai pro Rio e já vai chegando num lugar que simplesmente Carmen Miranda... Onde simplesmente o Maracanã. Os maiores... Era o Maracanã. Hoje. De fora, quem vinha de fora para os grandes shows, né, de Carnegie Hall e tal, não sei o que, vinha para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Era o grande palco. É impressionante. Até hoje é um grande palco. Até hoje. E a ousadia, né? E eu entrei o teatro lotado, júri, para me julgar. Sim. Não era nem chegar e tocar uma coisa para animar a galera, era... Um júri ali me julgando com o filho do Jacó do Bandolim, com Nelson Mota, com Sargentelli, Maestro Erlon Chaves. Só tinha gente... Só tinha cobra, né? Só tinha... Porra. E aí é... O filho do Jacó do Bandolim, se eu não tiver enganado, se eu tiver enganado você me corrige. É simplesmente o cara que compôs. Naquela mesa ele sentava assim. É isso mesmo. Ele dizia assim. E eu tocava a música dele no final. Eu estava aqui tocando, que é a música dele que eu transformei em frevo, né? Meu pai... fez o arranjo e tal, e eu deslanchei no final, acaba na maior velocidade, eu só com o Dino, 7 cordas, sou eu só. Meu pai falou, você tem que tocar com o violão, que ele vai na sua onda, não toca com orquestra, porque tinha orquestra do Maestro Cipó, da época, né, que era o maestro famoso da época. E o Maestro Cipó no final vem me abraçar, a orquestra toda aplaude de pé, todo mundo de pé aplaudindo. E eu começo a chorar, eu digo, pô... Mas pra você, você ficou nervoso? Lógico, né? Não, sério, porque às vezes o cara tocava no carnaval, não, mano. Engraçado, eu não fiquei nervoso, não, eu me concentrei, eu digo, ó, como se eu estivesse em casa tocando, vou fechar meus olhos aqui, baixar a cabeça, não olhava pra ninguém, só pra ali meu instrumento, eu aqui tocando como se estivesse em casa. Aí toquei, rapaz, e fiz uma apresentação limpa. Pô, você vê o disco, é ao vivo. Esse disco tá agora... Tá nas plataformas aí. Na internet, já tem não sei quantas visualizações. É interessante. Tem a minha foto com o Flávio Cavalcante e a música. E do outro lado eu fui pro estúdio, que eu tinha tocado no final, ele pediu pra eu repetir, pediram pra eu repetir, pra eu tocar de novo no final. Eu não quis repetir a música e toquei a marcha turca. Com o Dinho no 7 cordas, já estava preparado com ele. Aí fiz um compacto com o Pupurri da Grande Chance e a marcha turca. Aí eu vi Carlos Coqueijo, né? Carlos Coqueijo, que escrevia aqui, um cara conceituadíssimo aqui, né? Ele escreveu uma coisa falando de mim, depois que eu toquei na Grande Chance, que ele botou A Chance de um Bandolim, porque o programa A Grande Chance. Aí eu peguei esse nome, cara, aí levei pro cara da grava, bota o nome aqui do disco, A Chance de um Bandolim. Peguei esse do Carlos Coqueijo.